Tô eu aqui de novo, a gente vai falar sobre análise gráfica, um tópico bem importante quando a gente fala da parte de cinemática. Lembrando que cinemática é aquela parte que a gente estuda o movimento sem se preocupar com as suas causas. E a análise gráfica é muito importante. Muitas vezes a gente não usa o gráfico que é dado na questão e a gente vai e se arrebenta, tá? Então eu vou passar alguns gráficos aqui para vocês hoje, para vocês entenderem bem eles. Isso é uma coisa que eu tive dificuldade. E a gente tem dificuldade nessa parte de gráfico, né, quando a gente vai começar a estudar física, porque a gente não tem uma base matemática muito boa. Eu vou revisar uma coisa ou outra aqui da matemática, mas é importante que você tenha o um mínimo de base na parte de função afim, função do primeiro grau, e função do segundo grau, tá? Se você tem dificuldade com esses conceitos, na questão da parábola e tudo mais, equação do segundo grau, você tem dificuldade, volta um pouquinho na parte matemática, que isso aí vai te ajudar, tá? Então vamos lá, chega de perder tempo. E lembrando que você está no canal do Professor Moisés Xavier, então aqui a gente tem conteúdo voltado para essa parte de concurso público militar. Então deixa aqui de acompanhar a gente que eu vou te ajudar nesse processo. Então vamos aqui com o seguinte, tá? A gente tem aqui um gráfico, vou mostrar alguns gráficos para vocês entenderem bem como é que a coisa funciona, mas não é muito difícil. Imagina que eu tenho um gráfico aqui do espaço pelo tempo, né? E aí, o que acontece? Esse espaço ele está variando de uma forma bastante linear. E o que é isso aqui na prática? O que é isso aqui na prática? Isso aqui já te diz muita coisa. Só esse gráfico que vai já te dizer muita coisa. É o gráfico justamente dessa forma. Y é igual a x mais b, que é o que a gente aprende lá na matemática, que é a função do primeiro grau. O y aqui, quem é o y? Eu vou até botar de uma cor diferente. O y aqui é o s, né? É o nosso s. E o x aqui é o t, tá? O x aqui é o t. Então a gente tem que o s é igual o AT mais B, né? O B é o ponto que ela corta ali, tá? É bem fácil saber isso, né? Que é o ponto que o x é igual a zero, tá? Então aqui tá um pouco negativo, eu vou fazer de um jeito que fique mais fácil, né? Geralmente nos problemas de física não é bem assim que aparece. Então, deixa eu botar aqui que fica mais fácil a gente entender, né? Positivo. Então você tem aqui o nosso, que eu vou chamar de instante inicial. Por que instante inicial? Porque aqui é o momento que o tempo é zero. Né? Aqui o tempo é negativo, né? Então é um tempo negativo é só o tempo que é antes do zero. Tem gente que fica apavorado com essa ideia, mas é bem tranquilo. O tempo negativo é o tempo que é antes do zero. É só isso, não tem nada demais. Então o B aqui é o nosso S0. Então a gente tem que S é igual a T mais S0. S é igual a S0 mais AT. No caso aqui, quem é o A, tá? O que a gente tem aqui? Vamos explorar essa equação? É bem fácil de entender o que é o A. O A ele é S menos S0 dividido por T. Tá? E ele é um valor que não vai mudar. Quem é o nosso A? O nosso A nada mais é do que o ΔS sobre o ΔT. Né? O nosso A é a nossa velocidade, que ela é constante. Né? O A é um valor que não muda. Então isso aqui nada mais é que a velocidade. Então essa equação, pessoal, nada mais é do que a equação do movimento uniforme, tá? O famoso MU. Então, é bem legal isso aqui, né? Da gente entender. Inclusive esse ΔS sobre ΔT, se você para para pensar, ó, se você traça aqui, por exemplo, umas linhas, você consegue observar que esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo não muda, tá? Independente do instante que você pegue aqui. Você está pegando ΔS, está dividindo pelo ΔT. E aí da matemática você sabe que isso é tangente, tá? Então a tangente desse ângulo ela é igual à velocidade. Esse é um ponto importante, é o coeficiente angular da reta, como a gente aprende, tá? E aí tem umas coisas bem interessantes sobre isso. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui está associado à velocidade, o lugar onde ela corta aqui é o instante inicial, né? E o espaço inicial, no S0. E o que a gente aprende de legal com isso, tá? A gente aprende o seguinte, né? Como é que... O objetivo aqui do vídeo é mostrar vocês a ganharem tempo nas provas, tá? Então você tem, por exemplo, isso aqui. Você tem essa reta. Isso aqui é um móvel, né? Digamos assim, é um corpo que está se movimentando, né? A uma velocidade constante dada pela tangente desse ângulo aqui. Se acontecer isso daqui, ó, deixa eu ver se eu consigo traçar bem aqui. Aí, agora que deu tudo errado, né? Vai dar certo, vai dar certo. Bom, vou tentar botar de um jeito. Isso, ó, que legal. O tablet dá uma moral pra gente, né? A gente tem aqui, ó, esse outro ângulo aqui, tá vendo? Esse ângulo é maior. O que a gente tem de comum aqui? A gente tem o móvel A e o móvel B, tá? E aí pode ter uma questão na prova falando, eles têm a mesma velocidade? Não, não tem, né? Porque a velocidade do B ela é maior que a velocidade do A. Eu não preciso fazer conta para isso, né? O problema do cara que não sabe usar o gráfico, ele quer ficar fazendo conta para tudo. Isso é uma perda de tempo. Só no gráfico eu já sei que a velocidade do B é maior que a velocidade do A. Por quê? Porque o ângulo que o B faz aqui é maior, né? A gente sabe que a tangente desse ângulo é a velocidade, então tá tranquilo. Qual que é o espaço inicial? Não sei, mas eu sei que eles têm o mesmo espaço inicial. O que vai acontecer é o seguinte, eles partem ali no mesmo ponto, né? O A e o B partem juntos, né? Mas depois ali de um tempo t, né?
obviamente o B vai estar na frente do A. Por que o B vai estar na frente do A? Porque ele é mais rápido. Então isso é bem tranquilo da gente entender. Você não precisa fazer conta para chegar nessa conclusão, tá? Então é bem tranquilo, né? Isso aqui é basicamente desvendando aí o movimento uniforme, tá? E se a gente for fazer o gráfico da velocidade, ele é um gráfico que a velocidade não muda com o tempo. Então o gráfico da velocidade é basicamente algo que vai ficar constante aqui, ó. Não é algo nada difícil, ó. O gráfico da velocidade é justamente isso. Você tem aqui a velocidade do móvel que não vai mudar. Se eu fosse representar o gráfico do B e do A, obviamente o B estaria num ponto mais acima, né? E o A estaria num ponto mais abaixo, porque a velocidade do B é maior. Então a gente tem uma série de informações que o gráfico nos dá sem a gente perceber, tá? Então isso é bem legal. Claro que a partir do momento que eu faço VB e VA, eu estou falando da velocidade em função do tempo, né? E outras retas ali é o espaço em função do tempo, a gente precisa fazer essa observação. A gente vê como é que é interessante essas questões. São coisas simples. E, por último, nesse vídeo eu vou fazer só um movimento uniforme, tá? Se vocês quiserem os outros, por favor, escrevam nos comentários, eu preciso saber da opinião de vocês. Tem muita questão que fala sobre a questão do momento de encontro, uma questão clássica aí na parte da física, tá? Parece bastante. E aí, o que é isso na prática, tá? Imagina que eu tenho aqui mais uma vez. Eu vou botar a parte tudo do ponto zero, tá? Porque a gente sabe que antes ali não vai fazer muito sentido. Mas você tem aqui esse móvel, né? Que é o móvel A, tá? E aí você tem aí agora o móvel B, tá? E aí se você tem um gráfico assim, e aí você simplesmente vê que aqui as retas se encontram, o que isso significa na prática? Significa que esse instante é o tempo de encontro, né? É exatamente aqui nesse momento que os dois vão se encontrar, tá? E nesse caso aqui, eles estão todos no mesmo sentido, né? Porque o gráfico aqui, ele mostra que o ângulo, ele está todo ali positivo, né? A tangente aqui ele é positivo. É diferente de um outro caso, por exemplo, que esse ângulo não vai ser positivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí você vai ver que os móveis estão em sentidos opostos, né? Você tem aqui, por exemplo, o móvel A, mais uma vez lembrando, né, que isso aqui é espaço por tempo, isso é importante relembrar. A gente tem aqui o móvel A indo nesse sentido, tá? E o móvel B pode ser que ele esteja indo, ó, no sentido contrário, né? E a gente vê que o ângulo que ele faz é totalmente diferente, tá? A gente vê, acho que fica mais claro para vocês entenderem o ângulo quando eu estico essa reta até o final, tá? Vou fazer assim para ficar uma coisa mais didática, né? Então, por exemplo, você tem aqui o B, né? Então, o ângulo que ele faz com o eixo X é esse aqui, tá vendo? É esse ângulo que ele faz. E esse ângulo aqui, ele é maior do que 90 graus, tá? E a gente sabe que a tangente desses ângulos é uma tangente negativa, tá? Então, esse ângulo que eu vou chamar de beta, né? A tangente do beta, que é a velocidade ali, ela é negativa, tá? Se a tangente do beta é negativa, a gente sabe que a velocidade do beta é negativa, do B no caso. E a velocidade do A, ela é positiva. O que significa isso na prática? Significa que eles estão em sentidos opostos, né? Um está indo para cá, o outro está indo para lá. Então, uma hora eles vão se encontrar. E onde eles se encontram? Eles se encontram exatamente aqui, tá? Então, esse aqui é o tempo de encontro. E às vezes na questão, o cara já te dá o tempo de encontro ali. Ele te dá só o gráfico e já dá o valor ali. E aí tu precisa calcular nada, né? Que é o ponto de eles se encontram. Então você precisa usar o gráfico ao seu favor. Tá? Use o gráfico ao seu favor para que você possa aí ter bons resultados, tá? Para fechar aqui, ó, esse aqui é o ângulo alfa, tá? A gente do alfa é positiva. E a velocidade aí do móvel A, ela é positiva, tá? Então é isso, pessoal. Não vou ficar aqui me alongando muito nesse vídeo, já deu até mais do que eu esperava. Eu vou deixar para um outro vídeo para falar do movimento uniformemente variado e outros movimentos afins. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, chamar os amigos, porque aí eu fico mais motivado a fazer mais vídeos assim. Conteúdo de qualidade, ó, altíssimo nível aqui. Isso aqui eu quebrei a cabeça várias vezes porque não me explicaram direito na época de concurso. Hoje eu estou dando de graça para vocês. Então, por favor, ajuda aqui, dá uma moral na página. E muito obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima e Deus abençoe.